Olá, tudo bem? Boa noite aos amigos, aos colegas. Aqui é o missionário e teólogo Davison Deiride, diretamente do Rio Grande do Norte, Brasil. Eu quero aqui já mandar um abraço a todos os meus amigos e colegas que estão assistindo a essa transmissão e a pedido de muitas pessoas que tem cobrado, até mesmo o canal que em breve vamos dar início, mais uma transmissão. E essa rápida transmissão, meu amigo, meu colega, eu quero falar sobre uma revista maravilhosa, e eu quero indicar essa revista a você, para você assiná-la e você sempre receber essa revista na sua casa. Muito boa, essa revista aqui da MCM Povos, isso mesmo. A deste mês está maravilhosa, revista da MCM Povos. É uma revista muito boa e a deste mês fala sobre a teologia da prosperidade, isso mesmo. A revista da MCM Povos fala aqui, ó, da teologia da prosperidade. Que tipo de evangelho tem sido pregado em sua igreja? É uma pergunta. O da cruz ou do trono? Que tipo de evangelho tem sido pregado na sua igreja? Ora, você sabe que existe dois tipos de evangelho. Eu te faço uma pergunta. Você tem assistido sobre a política no nosso Brasil hoje? Ótimo, né? Acredito que sim. Você sabe dos escândalos que está acontecendo em nosso Brasil? Tudo isso? Você sabe, né? Sei que você sabe. Me responda uma coisa. Será que diante desses escândalos nós temos que calar, ficar quietinho e achar que tudo é normal? Não. Nós não concordamos com a corrupção. Você concorda? Nós não concordamos com a máfia. Você concorda? Um pai, uma pessoa racional, de bom caráter, não vai concordar. Nós não concordamos com a Lava Jato ou com nada parecido que é falso, que é corrupção. Me diga uma coisa, se você não concorda com a prática da corrupção na política, você concorda com a prática da corrupção religiosa? Como é que você automaticamente discorda da prática da corrupção na política e no mesmo tempo você se cala e você concorda, ainda diz mais que não pode julgar com a prática da corrupção e da máfia no âmbito religioso? Eu não entendo isso. Essa trata sobre várias coisas e você vai gostar, você começar a ler essa revista, ela trata sobre esses assuntos, ela fala sobre diversos assuntos, teologia da prosperidade, muito bom. Vou ler aqui um texto muito importante. Esse texto aqui é do pastor José Rodrigues. Pastor José Rodrigues de Goiânia, Goiás. MCM Povo. Olha que texto maravilhoso. Fuja dos manipuladores. Olha aqui. Ele escreveu Fuja dos manipuladores. Escrito aqui pelo pastor José Rodrigues. Ele diz assim: existe uma igreja no Brasil liderada por homens que decidiram se enriquecer por meio dela. Esses pastores são grandes artistas de palco. Olha só, grandes artistas de palco. Eles conseguem ludibriar, enganar o povo com promessas falsas que não têm nenhuma firmeza na palavra de Deus. São verdadeiros manipuladores sagazes. Ele vai mais além. Eles são muito criativos, mentem o tempo todo. Esses líderes da igreja chamada triunfalista estão em busca do Deus dele, o dinheiro. Eles amam o conforto, a prosperidade materialista mais do que o Senhor. Não há pecado em ser rico. Ele diz aqui, José Rodrigues. A palavra de Deus ensina que eu posso ser muito próspero. É claro, nós podemos ser prósperos. Ser rico, isso não é problema. É possível ter muito dinheiro, mas ele não pode governar minhas ações. O dinheiro tem que me seguir. Ele não pode me escravizar. Mas o que esses pastores praticam é um tipo de feitiçaria. Eles conseguem feitiçar a mente de pessoas.
Em Uberlândia, Minas Gerais, houve um irmão que se converteu numa certa igreja que é chamada Casa da Moeda. Você sabe quem é, mas está aqui o nome da igreja. Ele tinha muitas posses, hotel, restaurante, 2 carros, uma casa, esposa, filho. Mas em 5 anos ele perdeu tudo porque deu tudo para a igreja com a promessa de ficar rico 5 vezes mais. Não só esse cidadão, como eu conheço muita gente por onde eu tenho passado no Brasil, que está na miséria hoje porque deu tudo o que tinha, chegava em casa procurando o que ia deixar na igreja. Isso é uma barbaridade e esses homens vão pagar um preço. E ele vai mais além, ele diz aqui, esse irmão procurou algumas pessoas para ser ajudado e contou aos pastores de boa índole, de caráter, o que tinha acontecido. Precisou de ajuda, né? E no finalzinho, o pastor José Rodrigues, viu? Eu estou lendo aqui a revista da MCM Povos. Ele diz assim, um crime contra a igreja. Os manipuladores deviam estar na cadeia. Os manipuladores deviam estar na cadeia. Esses que pregam um triunfalismo perigoso estão destruindo a igreja brasileira. Eu viajo pelo mundo, porque ele é um grande missionário, médico, viaja em vários lugares que é difícil o evangelho entrar lá, um grande homem de Deus. Ele diz assim, eu viajo pelo mundo e todo enquanto eu chego em povos que não alcançado, como a Somália, por exemplo, eu não vejo um homem desses lá. Essa é a verdade. Se você está em uma igreja dessas, meu irmão, sai fora dela. Parece até um vídeo que eu gravei há uns dias atrás, né? Sai fora dela. Isso é a Babilônia e não é o seu lugar. Ainda existem igrejas sérias, homens de oração, de caráter, e é com eles que você deve congregar. Pastor José Rodrigues. Nova revista MCM Povos. Você precisa ler essa revista. E aí, o que acontece? Vai vir um engraçadinho aí para você e vai dizer, não, meu irmão, que é isso? Não, nós temos que deixar assim. Porque olha, lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 18, diz assim, todavia o que importa? O importante é que de qualquer forma seja por motivo de discursos, falso, nobre, Cristo sendo proclamado, por isso me alegro. No 17, um pouquinho mais acima, mas aqueles outros anunciam a Cristo apenas por ambições egoístas, sem sinceridade, imaginando que podem aumentar o sofrimento ocasionado por estas minhas algemas. Alguém pode usar algumas outras traduções aqui, a minha tradução é um pouco diferente, dizendo assim, olha, Paulo falou que não importa como o evangelho seja pregado. O importante é que seja pregado e que as pessoas escutem. Interessante isso, né? Então vamos abrir mão agora para toda a prática pagã. Vamos pegar agora as práticas que era usado na Idade Média. Vamos usar as práticas que foi usado pela Igreja Católica Romana no século XVI. Vamos pegar as práticas de origem pagã, mágicas, budista, islamista, de todo tipo de mazela, e vamos falar de Cristo e tudo está bem. Porque na cabeça de muita gente um evangelho falso salva. Desde quando um evangelho falso salva alguém? Cuidado! Não acho que igreja cheia, um evangelho falso, é salvação para ninguém não. E outra, Paulo aqui, nenhum escritor deixou liberdade para pregar a Cristo de toda forma não. Ele estava preso possivelmente em Roma. E quando prenderam ele, quando iam acusar ele diante dos juízes, daquelas pessoas da época, eles começavam a falar que Paulo era um cara que estava perturbando todo mundo lá, pregando loucuras, dizendo de um homem que morreu pelos pecados, de um homem que ressuscitou, e um homem que fez milagres, que perdoa pecado. Então, quando aqueles homens começavam a acusar a Paulo
a jogar essas acusações diante de todos aqueles que estavam ali, automaticamente eles estavam pregando o evangelho, porque na mente deles, eles queriam fazer Paulo sofrer na cadeia, aumentar a dor de Paulo. Em momento nenhum o texto está abrindo mão, dizendo pregue de todo jeito, com tudo que você quiser, com pé, vendendo pedra, vendendo óleo, fazendo tudo o que vir na sua cabeça, pregue que é aceito. Mentira! Cuidado com o texto isolado, sem estudar o contexto para entender o texto. Cuidado com isso. A Bíblia de forma nenhuma, ela aceita o evangelho sendo pregado de toda forma. Venha, é assim, eu vou vender isso, é ungido para você, tome de todo jeito, e é normal, achando que a Bíblia concorda com isso. Mentira, é mentira. Cuidado quando for usar esse texto, para não adulterar o texto bíblico. Filipenses, em momento nenhum, capítulo 1, ao estudar, de forma nenhuma, está abrindo espaço e dando permissão para pregar um evangelho de todo tipo. Viu? É mentira. Se alguém fala por aí, é mentira. Leia bem o contexto para você entender o que estava acontecendo aqui com Paulo. Preste bem atenção no que estava acontecendo. Ele não está dando permissão aqui para pregar de todo jeito, não. Então, cuidado com esse evangelho que está sendo pregado aí, entendeu? Porque é um papo furado de gente que não tem entendimento nenhum da Bíblia, entendeu? Que abre a boca para dizer coisas que não sabe. Então, hoje a maior guerra nossa, queridos, meus amigos seguidores de vários lugares do Brasil, do mundo, os pastores que estão nos Estados Unidos, que têm parabenizado o meu trabalho, que estão na Europa, amigos que estão no Rio Grande do Sul, em São Paulo, meus amigos do IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, em Pindamonhangaba, São Paulo, meus colegas, deixa eu lhe dizer uma coisa, não podemos adulterar a Bíblia Sagrada. Ela tem que ser lida com inteligência, sempre lendo e entendendo o seu contexto. Cuidado com isso. Tá bom? Então, Deus lhe abençoe. Um abraço forte para você. Que a bênção de Deus esteja no seu lar. E se você puder consiga essa revista MCM Povos. Muito boa, está ótima essa revista. Pastor José Rodrigues, homem de Deus. Tem uns textos maravilhosos aqui essa revista, tá bom? Um abraço, fica na paz de Cristo Jesus.